Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus em casa. Vou mandar aqui um aviãozinho pro pessoal que tá acordado. Você que tá chegando vai mandando. Estamos aqui pra gente continuar com a nossa série de lives. Estamos nas duas últimas, das mamãezinhas do Novo Testamento. Já falamos sobre algumas do Antigo Testamento. Com a série Elas Nos Ensinam. O que a gente aprende com essas mulheres maravilhosas da Bíblia? Então, vou finalizar, seriam 7 encontros, 7 domingos, né? Domingo passado não foi possível fazer. Quem acompanhou ali os stories, quem me acompanha sabe o motivo, né? Eu acabei tendo uma celulite facial. Se você não sabe o que é, pesquise, porque é muito sério, né? Cheguei a ficar internada 5 dias, ainda tô com o rostinho um pouquinho mais cheinho, mas o meu rosto realmente multiplicou ali de tamanho, ficou bem grandinho ali, né? Então, né, estamos aqui continuando essa série. Elas Nos Ensinam, é uma direção que eu tive ali do Senhor. Acabei tendo uma confirmação em uma das rodas de conversa, e né, ali da Roberta Raduens, e por esse motivo eu decidi, né, continuar aqui. Faltam mais 2 mamães. Hoje nós vamos falar da penúltima, muito importante quanto todas as outras, que é Isabel. O que Isabel nos ensina? O que a gente aprende com essa mulher, né? A prima de Maria. Eu até lancei ali para vocês no começo da semana passada, dessa semana, se eu não me engano, sobre uma reflexão. Se você tem o teu filho como um troféu ou como herança do Senhor, né? Você tem ele como troféu, como herança do Senhor. E muitas vezes a gente cai na competição, né? Ah, meu filho começou a andar com 10 meses, meu filho falou com 1 ano. E essa competição mata muitas mamães, mata muitas sementes, né? E a gente tem que aprender a se alegrar com a bênção das outras pessoas. Porque veja bem, a história de Isabel está no Evangelho de Lucas 1 e 2, né? Onde fala que Isabel foi casada com Zacarias, ela não poderia ter filhos, a madre dela era fechada, assim como tantas outras mulheres. E depois de avançada idade, ela conseguiu gerar. Então já foi um milagre. E nesse mesmo tempo, já Maria também acabou gerando de uma outra forma ali, que a gente vai falar na live que vem. E quando Maria visita Isabel, o bebê de Isabel fica alegre ali no ventre, e ela fala, né? Chegou a escolhida do Senhor, e ela se alegra. E daí tem um cântico, né, ali, um cântico de Maria, né, que fala, né, que Maria visita Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Olha, ela se alegrou com a visita de Maria, né? Ela glorificou ali, porque ela sabia que dentro do ventre de Maria existia o rei, né? O Salvador. Isabel poderia pensar: por que não eu, né? Eu tenho tanto tempo de fé, né? Eu sou
né? Tenho tantas experiências com Deus, porque ela alcançou um milagre também, mas por que não ela ser a mãe do Salvador e sim a mãe do mensageiro? Então, aqui a Bíblia nos ensina, o que Isabel nos ensina, é você reconhecer a magnitude de Deus em tudo, e não você querer ser a estrela do palco. Você entender que o seu filho existe para um propósito e não para um troféu. Eu até trouxe numa dos stories uma reflexão que falava o seguinte: um menino chegou para a mãe estava postando várias fotos deles no Instagram, porque ele é jogador de futebol e estava ali acho que no Atlético, se eu não me engano. E ela toda, né, a gente fica orgulhoso, e ela começou a postar várias fotos. E ele falou: mãe, eu não sou o teu troféu. E quantas vezes a gente faz dos nossos filhos os nossos troféus? E a gente perde ali o sentido que eles são para um propósito. Tanto Isabel quanto Maria tiveram que educar esses meninos no propósito do Senhor, né? Não é porque eles já tinham a promessa que elas simplesmente foram deixando. Não, a responsabilidade era muito maior, né? Elas iam ter que educar na Isabel um menino que ia abrir o caminho para o Senhor passar, e Maria para a salvação. Então elas já criaram os filhos sabendo que esses filhos não seriam para elas, mas sim para um propósito maior. E a pergunta que eu faço essa manhã é: você tem criado seus filhos para um propósito maior? Tem um livro aqui, eu vou ver se eu acho. Nós estamos na live, mas não tem problema nenhum. Eu até separei, e essa semana foi uma semana bem atípica, muito atípica. Então, quase não tive tempo. Começamos a nossa série de live às 9, eu acabei mudando às 7, porque no domingo, agora a gente vai fazer encontro com os jovens na comunidade que eu participo. Às 9 horas, um café com os jovens Petra. Se você mora em Curitiba, vai lá tomar um cafezinho com a gente às 9 horas. Achei o livro. Eu quero compartilhar com vocês Mães Intercessoras. Terminei de ler esse livro nessa minha estadia aí de 5 dias. E eu tinha marcado uma parte que eu achei muito legal, uma reflexão que nos pergunta: o que você espera dos seus filhos? Quais são os sonhos que você tem para eles? Os sonhos, os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem viver para realizar os projetos de Deus e não os nossos. Reflita aí quantas vezes você tem projetado no seu filho que ele faça, que ele realize os teus sonhos, né? Pessoas que falam assim: eu queria tanto ser médica e não pude ser. Aí quer projetar isso no filho. Eles devem viver para realizar os projetos de Deus, que isso fique no nosso coração. Eles devem ser coroas de glória nas mãos do Senhor e não troféus da nossa vaidade. Forte, né? Que forte isso. Os nossos filhos não foram criados para ser troféus da nossa vaidade, e sim para ser coroa de glória na mão do Senhor. E muitas vezes ser coroa de glória na mão do Senhor vai ser lapidado orgulho, né? Vai ser lapidada a vaidade, vai haver renúncias, tanto das mamães quanto dos filhos. Então, que a gente tenha essa reflexão e que nós sejamos direcionados pelo Senhor, né? Numa das primeiras lives eu trouxe aqui que
Muitas vezes a gente tem os projetos, faz os planos e os filhos pegam outra direção, e amém, né? A gente não pode desistir de orar pelos nossos filhos, porém as escolhas serão deles. Então, não se culpe, mamãe, se de repente você criou o teu filho tudo certinho ali na igreja, com princípios, e ele, porventura, acabou querendo experimentar, né? Eu sigo uma pessoa, William Burchett, se eu não me engano, que ele fala que a criança aprende, o adolescente testa e o adulto vive. Então, muitas vezes o adolescente vai testar e vai desviar um pouquinho deste caminho. E, né, ele tem que aprender. Claro que a gente vai estar ali direcionando, mas as escolhas serão deles. E se ele tem um princípio dentro do coração dele, uma hora ou outra esse princípio vai queimar. Uma hora ou outra esse conselho vai queimar no coração. Então, que a gente venha descansar no Senhor e que a gente venha entender que existem propósitos e todas as coisas cooperam para aqueles que buscam a Deus. Então, se você tem buscado a Deus sobre a tua maternidade, sobre a vida da tua família, descanse no Senhor. É esse meu convite hoje, que nós sejamos como Isabel, que a gente se alegre com a conquista das outras mamães, que a gente se alegre quando a outra mamãe, quando o filho da outra mamãe ganhar um prêmio, que a gente se alegre, que a gente não fique querendo comparar os nossos filhos, porque cada um foi feito para um propósito, né? Existirão aqueles filhos que se destacarão em alguma coisa, existirão aqueles filhos que eles são mais para ficar ali mesmo na questão dos bastidores. E amém, cada um tem uma função, né? João Batista ficou ali no bastidor, mas foi um grande homem, né? Tanto é que em um momento Jesus foi até ele para ser batizado por ele. Então que a gente tem esse entendimento, né? E Isabel reconheceu que na vida dela teve um grande milagre e ela não precisava usurpar por algo maior, né? Muitas vezes a gente já tem um milagre, mas a gente quer aquele milagre que é para aquela pessoa, que é para aquele filho, que é para aquela mãe, né? E que a gente entenda e seja como Isabel. Que a gente se alegre e fale, bem-aventurada és tu, porque teu filho está avançando. Que a gente se alegre com a conquista das outras mamães, né? E que a gente entenda que cada um tem a sua porçãozinha ali de bênção, amém? Essa live vai ficar gravada, provavelmente vocês vão assistir um pouquinho mais tarde, né? Domingo, dia de dormir um pouquinho mais. E essa semana eu praticamente não divulguei que ia ter a live, mas vai ficar aqui gravadinha para quem puder assistir depois. Sobre a questão que eu passei, eu vou trazer alguns vídeos trazendo uma explicação detalhada ali, que eu aprendi. Foram 5 dias ali de reflexão, 5 dias de cuidado com a alma. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, né, para que nós possamos ser direcionados pelo Senhor a sermos como Isabel. Pai querido, te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor nos direciona para um novo tempo, a sermos servas do Senhor, a exercermos a humildade. Pai, se em algum momento nós temos feito dos nossos filhos troféus da nossa vaidade, eu peço que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos direcione e oriente, para que sejamos mães que ajudem outras mães, mães que, assim como Isabel, se alegrem com a conquista das outras mães. Que nós possamos ser mães intercessoras, que nós possamos ser mães direcionadas pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos ser mães que carreguemos milagres, né? Isabel carregou um milagre da maternidade, mesmo com idade avançada,
e foi mãe do filho que abriu o caminho para o Messias. Que os nossos filhos também abram um caminho que leva até os céus. Que nossos filhos sejam esses profetas que se levantem no último tempo. Eu te agradeço e te louvo por este momento, por essa reflexão e peço que o Senhor venha sondar os nossos corações e nos transformar como essas mamães da Bíblia. Amém? Se isso fez sentido para você, compartilhe isso com outras mamães, compartilhe essa mensagem, que essa mensagem queime no teu coração. Se você está chegando aqui e não me conhece, sou pastora também, sou mãe, sou esposa e estou ali com a missão de levar a palavra de Deus, levar a verdade às famílias e que essa verdade queime no coração de todos que forem escutar essa live, que tiverem contato com, aquela mensagem que é viva e eficaz. Para ler, a história de Isabel está em Lucas 1 e 2, para vocês terem uma maior profundidade. Domingo que vem a gente retorna para finalizar esses sete encontros, 7 lives, onde nós vamos aprender muito com Maria e nós vamos falar sobre renúncia. Que tema difícil nos tempos atuais, mas é necessário. Um beijo, fica com Deus e nos vemos na próxima live.